seja bem-vindo, antes de mais, a mais um Baseado numa História Verídica. Hoje vamos à procura do filme da vida de um gajo normal. O projeto Baseado começa com, salvo erro, um e-mail que eu recebi para aí em 2009 da Ana Markle, que trabalhava nas produções fictícias, e que se terão lembrado aqui de me convidar para fazer um casting para um projeto que estava no Segredo dos Deuses, que mais tarde vinha perceber que era o canal Q, mas não me disseram para o que era. Vim aqui, falei mais aturadamente com o Nuno Artur Silva, porque a ideia do programa era do Nuno. Era um programa de entrevistas, conhecer pessoas minimamente conhecidas na sua área, com uma abordagem de linguagem de guião de cinema. Depois de eu e a Maria João Amorim termos andado a partir pedra, porque ele queria uma pergunta à assinatura. Em desespero de causa, o Nuno entra na sala, lá em cima, neste hotel, e nós dizemos, Nuno, nós não estamos a conseguir uma boa pergunta à assinatura. Ora bem, o vosso programa é o das entrevistas, cinema e tal. Por que é que não perguntam, como pergunta inicial, imagina o início da sua vida, qual seria a cena pela qual o filme começaria? Brilhante! Imagina dos teus convidados pessoas que dificilmente chorarão durante a entrevista. António Garcia Pereira, de certeza que não vai chorar numa entrevista. Quando ele estava a falar de um momento em que foi, saneado, nos anos 80, da Faculdade de Direito de Lisboa. Em que no fim dessa aula, os 350 alunos se levantaram a bater-me palmas durante 5 minutos. E eu não tinha sítio, eu não sou propriamente uma pessoa muito tímida, mas não tinha sítio onde me enfiar. E muitos desses alunos, quando eu fiz o doutoramento... Verteu uma lágrima nesse dia, ou 2 ou 3? À frente deles não, para dentro verti muitas, mais tarde verti. E neste momento estou à beira de verter também, confesso. E se este nunca foi um programa que as pessoas venham aqui chorar, porque não é, não deixo de achar muito curioso que a pessoa que nós temos como o homem do MRPP, o eterno candidato do MRPP, o duro, o homem combatente, de repente é provavelmente dos poucos que se emocionou neste programa. Foi o programa perfeito para mim e continua a ser, porque eu sou um tipo da palavra. Tu tentas descobrir-te por efeito de espelho. Como é que os outros vivem, como é que os outros pensam, como é que os outros encaram as experiências que lhes acontecem. Percebo que eu não sou o mesmo a fazer este programa que era há 8 anos. De todas as entrevistas que fiz aqui, parece que todas as nossas vidas têm um tema. E o tema está lá. E o que é engraçado é ver as pessoas, às vezes, a resistirem a esse tema até um determinado ponto da vida e depois são apanhadas por ele e embarcam nele. Outras vezes a coisa está lá tão do início que era aquilo que a pessoa tinha que ser ou fazer e é aquilo que define a vida. Mas é muito engraçado isso. O que me põe um problema. Será que nós temos assim tanto livre-arbítrio? E de onde é que vem este tema? Ou então, as pessoas ao falarem da sua vida têm tendência a agrupar as coisas de modo a que pareça que haja um tema. Também pode ser. Estou aberto na volta de continuar a fazer o programa para procurar a resposta. Boa noite, bem-vindos ao Inferno. E esta podia ter sido a saudação de ontem do Ministro das Finanças quando deu a sua entrevista à RTP. O Inferno começou porque, a determinada altura, a direção do canal achou que queria ter um programa diário e lembro-me perfeitamente do momento em que se batizou o programa, porque aconteceu por acaso. Já depois daquelas reuniões longas que muitas vezes aconteciam no canal, a Joana Marques gritou, vamos lá despachar isto porque isto está-se a tornar um inferno. E alguém disse, espera, isso é um grande nome. Pronto, e foi assim. E acabámos por estruturar o programa em rubricas, para nos defendermos também melhor, para o programa poder ser partilhado aos bocados. Depois o Guilherme também começou a apresentar, a Inês Lopes Gonçalves também, depois houve vários modelos de apresentação. Alguns episódios que me ficaram na memória, na altura em que os ânimos estavam muito acesos com esse período da Troika. No dia de greve geral decidimos que não íamos fazer conteúdos para o programa e que no programa daquela noite o que ia acontecer era eu entrava em estúdio e ficava o tempo todo do programa a ler um livro sentado na minha cadeira. E nós fizemos isso e mandámos isso para o ar. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Inferno de 14 de novembro, dia de greve geral.
curiosamente, eu continuo a ser interpelado na rua por pessoas que eram espectadoras do Inferno. Mas porquê é que não fazem uma coisa parecida? Vocês eram os únicos que conseguiam olhar para as coisas de uma maneira diferente. Porque devia haver uma coisa. E eu acho que realmente há. Havia um público de idade elevada a gostar francamente do programa. Isso era uma coisa que nunca deixava de me surpreender. Uma vez eu estava a andar na Baixa, eu ia cruzar uma rua da Baixa e numa perpendicular vinha um casal de velhos, mas velhos, revelhos mesmo, seguramente com mais de 80 anos, um casal. E comecei a ouvir assim ao fundo, ei! Ei! E eu pensei, bem, os velhotes precisam de ajuda, uma informação e tal. Parei, deixei-os aproximarem-se, vieram muito devagar ter comigo. E quando chegaram ao pé de mim, a senhora virou-se para mim e disse assim, você é o fulano do Inferno, do canal Q? E eu fiquei surpreso, né? Disse, sim, sou eu. Gostamos imenso de ver o seu programa e tal, porque vocês, lá está, aquela coisa, vocês são os únicos que conseguem dizer as coisas de outra maneira e tal. Olha, o meu marido gosta imenso do programa. Apesar dele já ver muito mal e não ouvir quase nada, é o programa favorito dele da televisão. E eu pensei, nós conseguimos de facto chegar a toda a gente. E isso era uma coisa muito gratificante. Porque eu acho que há espaço para ter um programa como esse. No período em que achava que o programa estava a funcionar melhor, foi sem dúvida o meu período de maior felicidade profissional até hoje. Porque era muito divertido fazer o programa, era muito desafiante. Isso, e depois no contexto do canal, entre o anárquico, o miserável e o livre, que o canal Q sempre teve, ou pelo menos no período em que eu cá estive. E isso foi muito gratificante, foi muito bom viver essa experiência. Olá, o meu nome é Margarida Louro e tenho uma missão: ajudar pessoas da minha idade a vencerem o medo das novas tecnologias. A melhor pessoa para explicar como é que isto tudo começou é o Aragão, porque ele estava viciado nos vídeos que havia na altura no YouTube, que eram uns tutoriais como beber um copo de água, como abrir uma porta. Eu tinha que entregar uma coisa no dia seguinte, um vídeo para o Inferno. Era véspera de entregar um novo vídeo, eu não tinha ideias. Tinha ido jantar à casa da minha avó e já tinha gravado alguns vídeos com a minha avó. E de repente lembrei-me que se calhar ela poderia passar para o nível seguinte, ter mesmo um programa dela. E ele falou-me da ideia de fazer os tutoriais com a avó dele e eu, mas isso não é um caso chato, tipo, a tua avó chateá-la. E ele, não, ela já apareceu umas vezes, vai ser fixe e não sei o quê. Eu, tá bem. Ela no início ficava sempre muito nervosa e dizia sempre que estava péssimo, que não tinha ficado bem, era sempre o último, isto é o último, já estou velho. E às vezes ela, mas tenho mesmo que repetir, e olhava para mim do género, salva-me do meu neto, coisas deste género. Houve uma coisa gira que aconteceu com isto, que foi a avó dele começar a ser reconhecida na rua, mais que ele até, porque ela aparecia muito mais na televisão, e ela reencontrou muitos alunos, porque ela foi professora, e às vezes estávamos na rua a gravar e havia esse reencontro. Na minha família começámos a duvidar um bocadinho às vezes não vou dizer sanidade da minha avó, mas que achávamos que ela estava a ficar um bocadinho checheira em algumas coisas. A avó do Aragão começa a dizer, aquele senhor está a olhar muito para mim, deve-me estar a reconhecer de certeza. E eles ficam, não está nada, diz aquilo, que ele é só um senhor, tu agora achas que és famosa. E as pessoas depois vinham à mesa pedir um autógrafo ou tirar uma selfie, portanto ela tinha razão, de facto tinha razão em ser paranoico. O projeto foi engraçado porque nós fizemos à rebelia, nós só fazíamos reportagens para o Inferno. Fizemos o primeiro tutorial, depois o segundo, depois o terceiro e depois ao quarto perceberam que tinha algum potencial e aí é que virou série. Trabalhar com o Chico foi bastante fácil. Rapidamente percebemos que tínhamos as mesmas referências, achámos piada as mesmas coisas. Quando eu não tinha ideias, ele tinha ideias. Quando eu não tinha ideias, eu também não tinha ideias. É um programa muito importante porque foi quando eu comecei a assumir o meu papel como autor também desta dupla. Fiz a canção com o Luís Severo, que acho que desta parte pode ficar assim conhecida como um dos grandes genéricos. Acho que é o que trouxe também o programa a ter muito sucesso, porque a música era muito catchy. E agradeço muito ao Luís Severo por ter feito a música comigo, porque eu só cheguei ao pé dele e disse, olha, fiz esta letra, consegues musicar isto? E saiu logo à primeira, foi fixe. O Aragão também cantou, a voz dele está lá ao fundo. Tutoriais da Dona Margarida, ela é uma avó muito evoluída. Tutoriais da
da Dona Margarida. Ela é uma avó muito evoluída. Não, vou contar só uma curiosidade que tem piada, que a minha avó, quando nós gravávamos, ela queria sempre ficar com o guião que nós inventávamos umas horas antes. Ela começou a guardar numa pastinha os guiões todos, religiosamente, e ainda hoje tem lá os guiões dos tutoriais e mostra aquilo assim com algum orgulho. No último episódio fizemos uma espécie de moral da história e de repente apareço eu com a avó sem nenhuma explicação. Tipo como se fosse outro neto dela que ninguém fala.